Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse terceiro culto na Quaresma. Começamos esse culto invocando a presença do nosso Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na confissão de pecados, nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos a nossa indignidade perante a sua santa presença. Reconhecemos os nossos tantos pecados, as nossas tantas culpas, diante daquele supremo moral, o nosso Senhor, o nosso Criador, que tinha um plano perfeito para a nossa vida, mas nós recusamos esse plano todo dia quando pecamos contra Ele e contra o nosso próximo. Peço que você agora se concentre e use essas palavras agora para expressar a Deus um coração arrependido e que busca em Cristo o Salvador. Confessamos os nossos pecados. Senhor Deus, desobedeci a teu mandamento. Não tive paciência quando tudo parecia estar contra mim. Não sou misericordioso nem bondoso. Não ajudo o meu próximo. No entanto, querido Deus, enche-me completamente com tua graça. Dá-me teu Santo Espírito, para que obedeça a ti e possa agir, pelo menos um pouco, segundo a tua vontade. Senhor, sou um pecador. Por minha própria força, não posso me ajudar. Por isso venho a ti. Ajuda-me. Senhor, recebo a tua bondade e graça como pecador e ser humano desesperado. Caso agisses segundo a lei e o mérito comigo, assim como sou, seria digno de eterna ira e condenação. No entanto, não olho para o meu pecado, também não para aquilo que mereci, mas para a tua palavra. Pois tu disseste que ninguém consegue obter algo de ti por méritos próprios. É somente de tua paterna misericórdia que recebo o perdão dos meus pecados e tantos benefícios. Permite que eu permaneça confiante em tua graça, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Se através dessa confissão você pôde expressar um coração que está verdadeiramente contrito, arrependido diante do nosso santo Deus, eu, como ministro, chamado e ordenado, tenho a alegria de anunciar que todos os seus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão todos em paz, que o Senhor nosso Deus esteja com vocês. Amém. Queremos nesse momento fazer a leitura do Santo Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 13 a 25, onde assim está escrito. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele
sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Até aqui, nossa leitura. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe agora no meditar da sua palavra. Amém. Quando a gente vê esse relato de Jesus entrando no templo, fazendo um chicote, expulsando as pessoas dali, virando as mesas cheias de dinheiro, a gente fica pensando, mas Jesus não é amor? Por que ele estava fazendo aquilo? Na realidade, era exatamente uma expressão de amor que ele estava fazendo ali. Não só pela casa do seu pai, mas também por todo o povo que ali estava. A gente vai entender mais para frente o porquê Jesus fez isso. Mas esse texto, quando a gente lê, parece apenas um relato bíblico, mas ali a gente encontra várias pérolas para a gente repensar também como é a nossa vida de igreja hoje. Para a gente entender bem essa história, é importante a gente entender o contexto dela. O versículo 13 fala que Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa. Era uma data muito conturbada. Isso porque todo judeu que morasse ali perto daquela cidade, na Páscoa era obrigado a ir até a cidade para ali comemorar a Páscoa, para ali levar sacrifícios a Deus como uma forma de pedir perdão a Ele por todos os pecados, não só seus, como também de sua família. Então era uma época muito movimentada em Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo, ele estima que na Páscoa haveria em torno de 2.700.000 pessoas dentro de Jerusalém. Era tanta gente que a cidade não comportava essas pessoas e muitas outras acampavam em volta da cidade, além dos seus muros. Então era uma época de grande movimento e as pessoas que vinham de longe, elas não conseguiam trazer seus animais para oferecer como sacrifício. Então eles, chegando em Jerusalém, compravam animais para oferecer como sacrifícios. Bem como no templo não era aceito nenhuma moeda que tivesse uma figura humana, na moeda cravada, então eles tinham que trocar a moeda. E era justamente no templo que eles estavam fazendo isso, vendendo animais, trocando moedas, só que por preços exorbitantes. Tinha muita gente ali procurando aquilo, então os caras se aproveitavam de quem vinha de longe, que não tinha outra oportunidade de comprar coisa, e colocava o preço lá em cima, colocava as taxas de câmbio lá em cima. Eles se aproveitavam daquela situação para ganhar em cima dos fiéis que iam ali por um motivo nobre, prestar culto a Deus, pedir perdão dos pecados a Ele. Então nessa data tão importante para o povo de Deus naquela época, não tinha respeito por parte do comércio. Eles só queriam vender, eles só queriam ganhar. Jesus foi tomado por uma ira naquele momento, ao ver toda aquela situação, ao ver toda aquela exploração. É uma cena estranha para a gente ver Jesus virando mesas, com um chicote na mão. A gente mas Jesus não pregava tanto amor, isso não é tão agressivo. Olha o que Lutero fala sobre essa cena. Zelo é um amor furioso ou até mesmo protetor. A raiva de Jesus não surge do ódio, ela brota do amor para com Deus. O zelo de Cristo ali era um zelo pelo templo de Deus, pela sua relação com Deus e a relação do povo com Deus. O povo estava sendo explorado, isso era um absurdo, ainda mais dentro da casa de Deus. Aquilo era uma extrema ofensa à santidade de Deus. Aquilo era uma extrema ofensa para a fé daquele povo que estava ali buscando perdão dos pecados e eram ali explorados, quebravam até aquele clima que a Páscoa trazia e, enfim, eram explorados, eram tão prejudicados por pessoas que só viam aquilo ali como uma data comercial. Parece que já no tempo de Jesus, as datas festivas do povo de Deus eram vistas como um dia de comércio. Perdeu-se o sentido, Cristo foi deixado de lado
e o comércio sempre ganha um destaque. Essa é uma situação antiga que a gente vive ainda hoje e a gente precisa ainda assim batalhar, ensinar às pessoas o real significado da Páscoa. Mas aí vem os líderes judeus, chegam perto de Jesus e questionam ele, tá? Por que tu tá expulsando essas pessoas daqui? Que autoridade você tem para fazer isso? Que milagre você pode nos mostrar agora para que a gente acredite que você tem autoridade para fazer isso? Os líderes judeus eles já conheciam a fama de Jesus de fazer grandes milagres. Jesus não era qualquer pessoa ali em Jerusalém, ele tinha uma fama. Mas Jesus não caiu na laia deles que queriam apenas ver um show ali para encantar as pessoas, mas ele falou, tá, vocês querem um milagre? Então destruam esse templo e eu vou construir ele em 3 dias. E aí vem o deboche deles, né? Tá, mas você tá falando que vai reconstruir esse templo em 3 dias, um templo que demorou 46 anos para ser construído? Da onde isso? Só que os versículos 21 e 22, eles já retratam o que aconteceu como uma pessoa que já conhece o fim dessa história da seguinte maneira. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Jesus estava ali anunciando um milagre que de fato aconteceria, apesar deles não terem entendido o que ele falou. Jesus estava falando que ele seria morto pelo seu próprio povo, mas que também ressuscitaria no 3º dia. E aí mais à frente o texto fala que Jesus fez vários milagres ali diante das pessoas, inclusive os judeus sabiam que era na Páscoa que o Messias iria se manifestar para o seu povo, fazendo grandes feitos. E Jesus estava ali de fato fazendo grandes feitos, fazendo milagres diante de todas as pessoas. E o texto bíblico fala que muitos creram nele por causa dos milagres que ele estava fazendo. Mas aí o interessante dessa história é que Jesus ele não confiava nessas pessoas. Essas pessoas falavam que tinham fé nele, mas Jesus não confiava nelas, pois ele conhecia o seu interior. Essa parte é muito marcante nesse texto. Pessoas que dizem que creem, mas Jesus as conhecia muito bem. Antes que elas fossem falar com ele, Jesus já as conhecia plenamente. As pessoas ali estavam vendo em Cristo um showman, estavam vendo entretenimento, gostavam de ver coisas que seus olhos nunca haviam presenciado antes, mas não queriam ver em Cristo o plano de Deus para salvar o mundo dos seus pecados. Hoje tem muita gente indo para a igreja por esse mesmo motivo. As pessoas vão para a igreja apenas como se fosse uma fonte de entretenimento, uma fonte de viver profundos sentimentos, de ver milagres, de ver pessoas caindo no chão, ver pessoas caindo em choro, vivendo aquela experiência mística, mas pouco experimentando o perdão de Cristo, pouco experimentando essa esperança que a vida de Cristo trouxe a todos nós que estamos perdidos no pecado. Muita gente quer experimentar fortes sentimentos para passar a crer. Muita gente quer ver um milagre na sua frente para crer. Mas ainda que chova milagres, ainda que caia fogo do céu, ainda que anjos apareçam, é bem provável que isso não fará com que essas pessoas tenham uma fé verdadeira. É bem provável que no fim das contas, Jesus também não confie nessas pessoas. Pois essas pessoas estão indo à igreja, estão indo à Bíblia, procurando viver experiências místicas, experiências sobrenaturais, fortes experiências sentimentais, mas pouco querem saber do Cristo. Essas pessoas só querem satisfazer o seu ego, que busca viver experiências sobrenaturais que os outros não vivem, para falar que eles vivem coisas diferentes deles, para, no fim das contas, se sentirem melhores do que os outros.
Se o motivo é esse é um motivo que o levará para a condenação. Esse é um motivo que não tem esperança. Esse é um motivo que não vê em Cristo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se esse é o motivo, é melhor que fique em casa. É melhor que nem abra a Bíblia, pois é bem provável que ainda que essa pessoa diga que creia, Jesus não confie nela. Mas se esse era o seu motivo, a Quaresma nos chama a nos arrependermos. A Quaresma nos convida a olharmos em Cristo, aquele que nos salva, aquele plano de Deus para nos livrar de todo o nosso pecado, de todo o nosso egoísmo que procura provas para passar a crer, que procura experiências para achar que tem fé. Fé não se pode ver, não se pode tocar. Às vezes a gente nem sente a fé que nós temos, mas se confiamos em Cristo como nosso Salvador, certamente vamos ter salvação. Se reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, mas vemos em Jesus o plano de Deus para nos tirar de todo esse poço de lama que estamos afundados, nós teremos salvação. Ainda que a gente não veja milagres, ainda que a gente não experimente profundos sentimentos, apesar da gente poder sim experimentar e ver milagres, a gente vai ter o essencial. A gente vai ter a Cristo, o Salvador, o Messias prometido, o cumprimento da Páscoa, o sacrifício perfeito em Cristo que nos salvou, que nos tirou do pecado. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. A Ele seja depositada a nossa fé e confiança. Assim seja. Amém. Quero convidá-lo agora para falarmos com Deus em oração. Amado Senhor Jesus, graças te damos pela salvação que nos destes. Graças te damos por todo o amor revelado a nós pobres pecadores. Te louvamos, Senhor, pois tu nos deste o que jamais poderíamos conquistar. Conserva-nos nesta fé verdadeira, Senhor. Dá-nos temor a ti e amor ao próximo. Cria em nós corações arrependidos e cheios de esperança em teu Filho Jesus. Guia-nos para que nossos louvores sejam agradáveis na tua presença. Queremos continuar pedindo insistentemente pela situação do nosso país, Senhor, pela situação do mundo, que geme, como que com dores de parto, anunciando que próximo está a volta de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos saúde e proteção. Abençoe e guie os líderes deste mundo para que possam unir forças e proporcionar medidas que nos protejam, bem como a vacina que tanto ansiamos. Senhor, cuida dos nossos irmãos que foram infectados, especialmente o Rodrigo e sua esposa Suzy, seus familiares que tiveram contato com eles e estão apreensivos. Esteja com esses teus servos, Senhor, fortaleça-os e revigore suas saúdes. Proteja-os, Senhor, por amor do teu nome. Pedimos não só por eles, mas também por todos os que sofrem no Brasil e no mundo. Tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Todas nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Em ti confiamos e sabemos que tens o melhor preparado para nós. Dá-nos a tua paz, que o mundo não pode dar. Te pedimos, em nome de Cristo Jesus, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, meus queridos amigos, assim encerramos mais esse nosso culto. Que Deus esteja com cada um de vocês, os protegendo e os guardando de toda essa situação que estamos vivendo. Aqui em Pelotas vamos ter agora nesse final de semana um lockdown. Que Deus nos proteja, que Deus olhe com amor para a nossa nação, para o nosso estado, para que todo esse caos seja dissolvido pelo seu amor, pela sua misericórdia. Orem pelo nosso país, orem pelo nosso estado, orem pelos seus familiares e também em suas casas não deixem de fazer sua leitura bíblica. Esse foi o nosso culto. Tenham todos uma abençoada semana. Que Deus esteja com vocês. Amém. Vão em paz.